Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tem um problema aí pro Corinthians resolver, que é a questão envolvendo as dívidas relacionadas a Rodrigo Garro e Félix Torres, podendo gerar inclusive um transfer ban, você sabe, né? Não conseguir inscrever jogador e tudo mais. Eu vou te atualizar tudo a respeito disso. E o time definido para encarar o Fluminense com retornos importantes. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vou começar com essa notícia porque a Corte Arbitral do Esporte definiu datas para audiências envolvendo esses embrólios jurídicos aí relacionados a Rodrigo Garro e Félix Torres. Eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo. São dois jogadores que chegaram na gestão Augusto Melo no ano passado e que, com alguns problemas, né, de pagamentos, inclusive relacionados aí a quem acabou entrando com as ações, né? No caso, os clubes detentores desses jogadores, o Corinthians foi condenado pela FIFA. O Corinthians foi condenado pela FIFA num montante aí superior a 9 milhões de dólares a pagar para os clubes correspondentes. Só que entendendo o Corinthians de que não era justo esse valor, o Corinthians acionou a entidade máxima no que diz respeito ao aspecto jurídico do futebol, do esporte, que é a Corte Arbitral do Esporte lá na Suíça. E isso demora, né? Leva um tempo até processual, né? Até tudo ser definido. E agora o CAS definiu as datas das audiências. No dia 30 de abril, o CAS definiu que vai ser discutida a ação movida pelo Tajeres, relacionada à contratação do Rodrigo Garro. E no dia 7 de maio, a audiência será com o Santos Laguna, que era o detentor dos direitos do Félix Torres. E aí, eu tô pegando aqui direitinho para vocês terem uma ideia dos valores. No caso do Garro, tá? O Corinthians foi condenado a pagar 3 milhões e 600 mil dólares, além de juros de 18% ao ano, de janeiro de 2024 até a data do pagamento, né, quando o Corinthians pagar, e também determinou que o Corinthians pague uma indenização de 722 mil dólares. Cara, isso aí, na conversão, né, é mais uns 3, 4 milhões de reais. Isso por quê? Porque houve um problema lá na contratação do Garro, de uma divergência relacionada aos impostos, né? Porque aí tem a tramitação, a contratação de um jogador estrangeiro, ela tem um imposto. E muitas vezes não fica no contrato, e esse é o problema, né? Quem que tem que arcar com esse imposto? Se é o clube que está comprando ou é o clube que está vendendo. E esse montante ele não é baixo, é mais de 600 mil dólares. O Corinthians não pagou, o Tajeres reclamou e houve até um problema no registro, na inscrição do Garro. Vocês vão lembrar, ele demorou um tempo para ser liberado. Aí, dentro daquele imbróglio todo, o Corinthians foi lá e pagou à vista 4 milhões de dólares para liberar o jogador, para poder inscrever o jogador. Aí o Tajeres aceitou, mas faltavam algumas prestações. De qualquer forma, esse montante restante, quando não foi pago, o Tajeres foi lá e acionou a FIFA e a FIFA condenou o Corinthians. Então, esse é o fato, tá? A FIFA condenou o Corinthians. O Corinthians agora está recorrendo. No caso do Félix Torres, aí é um problema do chamado fluxo de caixa, né? Paga a primeira parcela, não paga o restante. Aí fica difícil cobrar, né? Aqui, ó, tem os valores do Félix Torres. No caso do Félix, o Corinthians foi condenado a pagar 4 milhões e meio de dólares, que era o valor restante do contrato, inclusive parcelas que nem tinham vencido ainda, né? Tipo assim, tinha parcelas que queriam vencer agora na metade de 25, início de 26. Mesmo assim, os caras cobraram o valor inteiro do contrato e a FIFA deu o ganho de causa. Condenou o Corinthians a pagar todo esse valor, 4 milhões e meio de dólares pelo Félix Torres. Olha que situação. E ainda juros de 18% ao ano e mais uma multa de 675 mil dólares. Cara, realmente, assim, eu sou muito leigo nessa história, tô apenas dando a informação aqui pra vocês, mas, cara, tipo assim, eu não sei se é a fama de mal pagador que o Corinthians teve nos últimos anos, mas impressionante. Os clubes, obviamente, reclamaram e a FIFA, do tipo, já deu a canetada, né? Não, tem que pagar. E aí, se não pagar, meu amigo, é aquela coisa, né? Enquanto a coisa vai se arrastando no aspecto jurídico, tá tudo certo. Agora, quando definir, se nessas audiências o CAS definir, não, ó, Corinthians, paga e paga agora. O Corinthians vai ter que pagar esse valor à vista. E aí a gente está falando de 55 milhões de reais. Isso não vai ser agora, tá? Normalmente isso se arrasta um pouquinho, então há uma previsão que essa definição ocorra no segundo semestre apenas.
E aí, se o Corinthians não pagar, a implicação maior, vocês sabem, né, é o transfer ban. O que é o transfer ban? É aquela medida da FIFA para esse tipo de caso, né, para clubes que não pagam, né, aquela coisa toda, ficarem impedidos de registrar jogadores, registrar atletas. Então, você pode até contratar, você não pode registrar. E isso seria para a próxima janela, a janela do final do ano, provavelmente. Janela do final do ano, o Corinthians teria essa dificuldade. Isso se ele não conseguir resolver, né? Isso se ele for condenado mais uma vez no caso. Então, tudo isso a gente vai ter que aguardar. Só que tem mais um detalhe. Eu falei do dia 30 de abril, que é a audiência relacionada ao Tajeres e ao Garro. Dia 7 de maio do Félix Torres. 30 de abril do Garro. 29 de abril é a audiência do caso Matias Rojas, onde o Corinthians também foi condenado a pagar 40 milhões de reais. Se o Corinthians for condenado nessas 3 ações do Rojas, que aí é o Rojas que moveu contra o Corinthians, do Tajeres e do Santos Laguna, nós estamos falando de quase 100 milhões de reais, que precisam ser pagos na bucha. E o Corinthians, obviamente, não vai ter esse dinheiro. Então, é preocupante. Preocupante aí o que pode acontecer nos próximos meses, mas o caso já definiu essas datas e aí a gente vai ficar ligado para saber o que pode acontecer. Cara, é impressionante, né? Como um erro, muitas vezes, né? Não tinha dinheiro aqui e tal, porque o Corinthians precisava contratar, estava com problema de o patrocinador não tinha chegado ainda, aquela coisa toda. Difícil, difícil. Vai ter que resolver. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de dentro de campo? Porque o Corinthians encara o Fluminense nessa quarta-feira, na Neoquímica Arena, e com o time já definido, né? Como a gente já vinha falando, com os retornos do Fabrício Angileri, que volta importante essa, hein? Meu Deus do céu. O Corinthians não tem o lateral esquerdo reserva, então o Angileri, que assumiu a posição, está recuperado e vai para o jogo. Mesma coisa o Gustavo Henrique. E tanto que o retorno do Gustavo Henrique, ele faz com que o Félix Torres volte para a defesa, porque ele tinha sido barrado no jogo anterior, contra o Palmeiras, entrado o Kaká, aquela coisa toda, e por questão técnica, tá? Pois bem, talvez o Ramon e o Emiliano pensaram que com o retorno do Gustavo Henrique, talvez o Félix errasse menos, né? Ou seja, pudesse ser um pouco mais seguro ali na defesa e vai colocá-lo ao lado do Gustavo Henrique. Então, o time está confirmado com o Matheus Donelli, o Mateuzinho na direita, o Angileri na esquerda, a dupla de zaga com o Félix Torres e o Gustavo Henrique. E aí o meio de campo com Ranielli, Carrilho, Bidon, Memphis, Romero e Yuri. Por que eu botei nessa ordem? Porque o Memphis é aquele 10, né? Que faz a função do Garro voltando para buscar jogo com o Romero e o Yuri no ataque. Claro que com a bola, em muitos momentos, será um 4-3-3. Com 3 volantes e 3 atacantes. Por que o Bidon e não o Martínez? Eu acho que tem uma dúvida aí. Pode ser o Martínez, mas o Bidon, justamente por ter esse engante, né? Essa condução ali de fazer um pouco mais a articulação do jogo. Não que o Martínez não faça, mas ele é um jogador mais espetado, um jogador mais de condução de bola. O Carrilho também, da mesma maneira, né? Um jogador que constrói muito, mas ele não é necessariamente um meia armador. O Bidon consegue fazer, pelo menos tem essa característica, né? Não sei se ele vai conseguir fazer, mas ele tem essa característica. Então, talvez por isso esse formato. Se você coloca 3 atacantes lá na frente e 3 meio-campistas, você pelo menos precisa ter um com capacidade de articular. O Memphis ele vai fazer essa função voltando também, né? Como fizera no primeiro jogo da final do Paulista contra o Palmeiras no Allianz Parque. E funcionou muito bem. Então, assim, dessa maneira, sem o Rodrigo Garro e sem o Coronado de novo, né? Meu Deus do céu. O torcedor tá perdendo a paciência com o Coronado e, cara, eu não posso fazer nada, porque assim, ele joga muita bola. Já falei aqui para vocês dos relatos dos atletas, dos companheiros, de todo mundo que acompanha ele nos treinos, que é absurdo o que ele faz. Foi um cara importante ano passado em vários jogos, mas ele tem uma dificuldade de ter uma sequência, tem uma dificuldade, e justamente quando podia, né? Ele pode estar insatisfeito e tal, né? Com falta de oportunidades, mas assim, ele também não se ajudou, porque nos vários momentos em que ele poderia assumir a responsabilidade, ele poderia ser o camisa 10, né? O meia, para inclusive até brigar por posição, para botar uma pulga atrás da orelha. Pô, o Garro tá voltando aí, mas puto, o Coronado tá jogando muito, como é que eu tiro do time? Não, ele não conseguiu fazer isso. Ele não teve uma sequência.
seja por lesão, seja muitas vezes por preferência do treinador, e aí a gente não sabe exatamente por quê, né? Pode ser que ele não estivesse demonstrando, né, sei lá, alguma vontade a mais, eu não sei. O fato é que o Coronado perdeu espaço, e muito por conta de lesões em momentos inoportunos. Então, é uma pena, porque ele poderia muito bem assumir essa condição nesse momento. Tá fora de novo, tá fora de novo. Então o Memphis vai ter que fazer essa função com o Romero e o Yuri lá na frente e o Bidon fazendo essa ligação entre a volância e a articulação do jogo. Eu imagino que seja mais ou menos nesse sentido. E aí, esse time tá bom para encarar o Fluminense, que vem de 3 vitórias seguidas, mesmo que 2 com gols no finalzinho ali, né? Contra o Bragantino, contra o Santos, um gol, inclusive, que a bola desviou, mas o Fluminense jogou melhor do que o Santos no Maracanã. Tem jogado melhor com o Renato Gaúcho, que deu uma distensionada no ambiente lá, né? Com o Mano Menezes a coisa estava um pouco mais complicada. É um Fluminense de bons resultados, que tem bons jogadores e vai ser difícil, assim, porque provavelmente será um grande duelo, mas o Corinthians precisa se recuperar da pancada no derby. Se quiser se manter ali entre os primeiros, vocês viram que esse campeonato ele tá insano. Em termos de competitividade, não tem ninguém 100%, todo mundo tropeçou em algum momento, então assim, tem que pontuar. E é em casa. Então, vamos ver o que acontece nesse Corinthians e Flu. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima.